arma leve mais letal da história chama-se AK-47. Se estima que anualmente 250 mil pessoas são assassinadas por ela. Uma arma desenvolvida na antiga União Soviética, em que tem no seu nome um significado curioso. AK-47 é um acrônimo. AK significa Automatic Kalashnikov. Automatic porque se trata de um fuzil de assalto automático. E Kalashnikov em homenagem a Mikhail Kalashnikov, um engenheiro soviético que desenvolveu esta arma baseada em um projeto alemão. O 47 do nome dessa arma se refere ao ano em que ela foi produzida em série pela primeira vez na União Soviética, 1947. Na soma total, se estima que até 2025 ela tenha matado cerca de 20 milhões de pessoas em conflitos espalhados por toda a Terra. O curioso é que em 1945 o mundo foi abalado por uma outra arma, nada leve, chamada ogiva atômica. Little Boy foi a primeira lançada sobre a cidade de Hiroshima. Esta arma marcou para sempre a história da humanidade e o seu complemento, em Nagasaki, simplesmente destruiu duas cidades em questão de segundos. Cerca de 80 a 100 mil pessoas foram assassinadas instantaneamente em cada uma das cidades. A bomba atômica, a arma mais poderosa desenvolvida pela humanidade, e a AK-47 nunca se encontraram na história. Uma foi utilizada em 1945, finalizando a Segunda Guerra Mundial, também o conflito mais mortal da história. A outra foi produzida a partir de 1947. Estas duas armas se encontrariam pela primeira vez num conflito que nós podemos dar um nome de Terceira Guerra Mundial. Como será uma guerra com a arma leve mais mortal, depois do conflito mundial mais mortal e a arma pesada mais poderosa da humanidade? É sobre isso que essa conversa futura vai tratar. Cibernética, hipersônica, atômica ou iônica? Que guerra é essa? Esse é o nosso tema guarda-chuva do Conversa Futura. Já iniciando, vamos começar. Sejam bem-vindos ao nosso programa educacional sobre futurismo, Conversa Futura, onde dois amigos geógrafos debatem sobre que futuro nos aguarda em um ambiente de conflito. Afinal de contas, que guerra é essa? Que guerra é essa? É justamente isso que a gente quer responder. A gente acabou dando 2 passos para trás para avançar 4 para frente, né? Para ir lá para o futuro. E a primeira discussão é: será que essa guerra já começou? Por que a gente fala isso, né? Por que a gente pensa isso? Porque se a gente observar aquele contexto antes da Primeira Guerra Mundial, era comum se usar a metáfora de dizer assim, ó, a bomba está armada, né? É comum se dizer que o estopim da bomba foi o assassinato do Francisco Ferdinando. E hoje, se a gente tivesse que criar uma metáfora idêntica a essa, né? O que seria essa bomba armada? E o que seria esse estopim? Né? Então, por exemplo, a estrutura da bomba armada que antecede a Primeira Guerra Mundial era a corrida armamentista, né? A chamada paz armada, todo mundo estando em paz, mas todo mundo se preparando para a guerra. Outra, a vontade de fazer essa guerra, que era o nacionalismo exagerado, e também um motivo para fazer a guerra, que era a disputa por recursos naturais nas colônias. Né? Então, essa bomba já estava totalmente armada e só faltava alguém acender esse estupim. E hoje, Ronaldo, qual é a tua percepção? O que a gente poderia compor essa bomba? De que forma? Que elementos a gente deveria trazer para dizer, olha, a bomba já está armada? Que coisa, né, Saul? Eu fico me perguntando muitas vezes se essas definições assim que tu trouxeste, elas são definições que se vieram só depois que o conflito já aconteceu. Talvez nós estejamos esperando algo que na verdade não virá. Um estopim, uma série de elementos organizados de tal modo que nos permite prever, né, tudo que vai acontecer daqui para frente. Ou seja, em um cenário hipotético e até muito negativo, seria o mesmo que dizer que a bomba não está armada. A bomba já até explodiu. Talvez a bomba ela
já não está esperando um novo elemento para passar a funcionar, para passar a criar esse caos todo. Talvez ele já está aí, né? E aí eu fico pensando, será que não é um preciosismo nosso tá esperando um marco ou elencando os elementos em que as guerras do passado esperavam para acontecer? Ou se simplesmente nós já estamos no olho do furacão, considerando os conflitos aí em Israel, Irã, Ucrânia, Rússia, a tensão em torno de Taiwan, os desgastes entre Paquistão e Índia, a ameaça venezuelana em Essequibo. Então, quantas dessas coisas já estão acontecendo? O domínio do Ártico, o Tratado da Antártica, que também daqui a pouco vence. Será que essa bomba já não explodiu? Pois é, uma boa pergunta, né? Se a gente olhar para esse cenário, todo o contexto, todo esse quadro que tu pintou olhando aí para o planeta, se a gente olhar também golpes militares lá na África, na região do Sahel, né? Tudo que está acontecendo mostra, né, que essa vontade de fazer a guerra, ela está presente aí. Mas será que ela se perdeu ou ela sempre esteve aí, né? Então é um questionamento. Será que hoje está voltando essa vontade de fazer a guerra, não talvez por aquele motivo, né, anterior, daquele nacionalismo exagerado, mas sim, né, por outros motivos, com outro trato? Então minha pergunta para ti, Ronaldo, e também eu me pergunto, será que essa vontade de fazer guerra é do ser humano, esteve sempre aí, né, ou não? Será que depois de uma guerra ela se perde, aí as pessoas esquecem o que acontece durante uma guerra, o que se perde com uma guerra, e vão esquecendo isso e depois essa vontade volta? É até meio triste chegar nessa conclusão, que a história humana é uma história em que em alguns momentos entramos em guerra, ou é uma sucessão entre guerras e a espera do próximo conflito, né? Será que a nossa história ela tem este viés, essa natureza? Porque entrando daí de cabeça também do nosso desafio de hoje, né, que é analisar essa parte tecnológica do conflito, quanto da nossa energia, quanto humanidade não é o desenvolvimento da próxima arma de grande magnitude para o próximo conflito que se avizinhará? Porque quando nós falamos, por exemplo, em uma arma hipersônica, é dizer que não importa mais o míssil ter uma velocidade conhecida anteriormente, ele vai superar a velocidade do som. Então, e em muito. Então nós estamos falando de conflitos utilizando mísseis que vão a 1.600, 1.700, 2.000, 3.000 quilômetros por hora, atingindo alvos e não deixando chance para o adversário se defender. Sem contar, e aí eu relembro uma outra matéria que eu vi sobre as armas anti-bunker. Então imaginar que tu foste até o desenvolvimento de uma arma que é capaz de penetrar uma estrutura que está embaixo da terra para proteger contra bombas. Uma bomba pensada com o máximo da engenharia humana para conseguir entrar alguns metros no solo. Hoje, a gente já viu isso ser utilizado no conflito entre Israel e o Hamas, em que alguns bunkers foram atingidos a cerca de 6 metros ali de profundidade, 4, 5, 6 metros de profundidade. Mas os Estados Unidos também têm a sua própria arma, que é o MOP, M-O-P, em que é capaz de entrar até 60 metros de profundidade e depois dessa entrada, aí sim detonar-se. Então tu imagina, nós estamos falando de um conflito que apenas pegando essa área, mísseis e hipersônicos e anti-bunker, podem estar até 60 metros de profundidade em um determinado abrigo, que ele não está ileso disso. Que armamento é esse dessa guerra? E isso também me leva a pensar que isso foi desenvolvido não ao longo de 1 ano, 2 anos. São décadas de pesquisa. Então, 1945 foi o fim da Segunda Guerra Mundial ou foi o início da preparação da Terceira? Pois é.
te ouvindo, né, a gente pode perceber que estamos de novo numa paz armada, ou sempre tivemos nela, né? E eu acho que esse teu raciocínio, será que aquilo ali foi o fim, né, ou o início? Eu acho que é as duas coisas. Tá? Eu acho que essa paz armada, e olha, não tão paz assim, né? Se a gente olhar, eu acho que essa palavra paz é uma palavra muito forte para a gente olhar hoje o planeta e dizer, olha, estamos passando aí por um período de relativa paz. Não, né? Então a gente está aí numa pseudo-paz armada, então já é um elemento importante, significativo, né, dessa bomba que a gente está tentando armar aqui. E sim, né, a tecnologia ela tem sido assim específica, eu quero atender uma demanda específica, eu preciso matar aquele cara que está lá dentro do bunker, né? Então ela tem cada vez se usado mais aí tecnologia e inovação com finalidades bélicas, né? E a gente vê isso que parece aquela corridinha, né? Quem tem o melhor míssil, quem tem maior capacidade de destruição, quem tem o melhor sistema de defesa, né? Então isso já é a preparação para a guerra, né? Já é algo que se tu perde tempo com isso, os países estão colocando investimento, dinheiro, pesquisa, ciência para trabalhar para isso, já temos uma resposta, né? Ó, vivemos um período aí de corrida armamentista novamente. Bom, e vontade, né? Vontade de fazer essa guerra. Essa vontade, eu acho que ela sempre existiu. Tá? Termina a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria, também a vontade de fazer guerra. Termina a Guerra Fria, as guerras continuam acontecendo. Né? Então tem algo que dá indício que a gente poderia olhar através desse viés. Ó, não, a guerra sempre esteve presente, ela sempre esteve aí. Né? Ela está ali atrás da porta, ela aparece, se mostra, né, em determinado momento, depois volta. Então sim, essa bomba já estaria armada. E dentro da nossa ótica de olhar para o futuro, né, então a gente está olhando, talvez essa guerra já tenha até começado, as bases dela já estejam montadas. E essa base não tem como fugir da tecnologia, não tem como fugir, por exemplo, de outras formas de fazer guerra, como por exemplo, né, a cibernética. A cibernética chama atenção porque a gente já consegue ver alguns exemplos disso, dessa guerra cibernética no planeta acontecendo, algumas evidências, algumas coisas práticas, reais acontecendo. E eu te pergunto o seguinte, se a gente colocar tudo isso, né, a guerra cibernética, supersônica, iônica, atômica, né, tu acha que uma próxima guerra, ela teria esse combo? Ela teria como ter esse combo em nível planetário? Talvez essa seja a resposta mais dolorida, mas infelizmente a mais óbvia, né? Que é a resposta com um grau alto de certeza seria sim. Aquele que entra nesse embate, um embate que pode ser em parte civilizatório, em parte movido por ego, em parte também tendo o argumento econômico do seu desenvolvimento, da garantia de recursos por trás, ele é um embate que eu não vejo que algum líder mundial, não capto evidências de que algum líder mundial estaria disposto a não utilizar qualquer uma dessas frentes. Então, daqui para frente, nós estamos falando que o uso, por exemplo, de inteligência artificial, o uso, por exemplo, de armas de manipulação de sinal telefônico, de confusão entre comunicações em grandes cidades, talvez seja a nova realidade. Então, veja como esse novo conflito que se avizinha, talvez a maior parte das pessoas e das pessoas que estão nos ouvindo também se perguntem: qual será o meu grau de proteção? Como eu estou ou não protegido? Quando nós vamos para a parte das armas anti-bunker, já estamos falando de uma proteção que tem que estar abaixo de 60 metros na terra. Então isso já nos coloca numa posição muito complexa, sendo que muito da construção, e aí vai uma curiosidade, né? Isso desde lá o metrô de Londres, muito da construção de linhas de metrô subterrâneo tinham esse viés de servirem de abrigo subterrâneo em momentos de conflito, em momentos de bombardeio de uma grande cidade. Só que nós estamos em um momento da história que isso já não protege mais.
A nossa proteção não está aí. E talvez, na medida em que o mundo vai se tornando mais bem armado, interessa combater o inimigo de maneira distanciada. E a tecnologia é um grande aliado nesse sentido. Aquele inimigo que antes de te lançar uma bomba, ele tem uma confusão de comunicações, talvez através de satélites espiões, satélites que podem causar interferências, ou mesmo de sinais da internet que podem confundir até a própria população, para onde ela pode ir, para onde ela se direciona. Veja o ataque na cidade de Teherã, né, promovido por Israel. Esse é um ataque em que a população está saindo da cidade, uma cidade gigantesca, 10 milhões de habitantes. Imagine que antes de um inimigo lançar um ataque, seja disparado para os telefones de cada cidadão uma mensagem em que ele vai acreditar que é do governo mandando evacuar a cidade por conta de um possível ataque futuro. Imagina o caos disso em uma estrada, o caos disso para mover tropas. Então é esse tipo de conflito que nós estamos falando no nível também cibernético. É saber que depois de muitos anos, de muitos séculos, os seres humanos passaram a carregar um smartphone no bolso quase como um novo membro do corpo. Na medida em que ele tem isso no seu bolso, aquilo pode ser utilizado para espionagem, para trazer informações falsas, inclusive informações que podem causar muito pânico. Então, um viés certo desta guerra é a guerra da informação. Mas eu tenho um outro problema para te lançar, Saul. E fique claro para os nossos ouvintes que nós conversamos, passamos alguns pontos em geral, mas o melhor da conversa é ao vivo, é sem nenhum ter compartilhado com o outro antes. E aí eu tenho uma para te compartilhar sobre esta parte, que é: será que agora, tendo em vista que os grandes inimigos são dotados de armas atômicas e da tecnologia para lançá-las de maneira transcontinental, ou mesmo por meio de submarinos que não se sabe onde podem estar espalhados, será que a grande corrida que está acontecendo, ou que se inicia, do ponto de vista cibernético, não é encontrar meios de interferir lá no lançamento? Te entendi. Bom, então chegamos a uma certeza, né? Uma terceira guerra, com certeza ela terá uma parcela dela que será cibernética. Uma guerra travada aí no mundo digital, onde os países tentam atacar infraestruturas críticas, né, dos outros países. Então as armas principais seriam ataque de hackers, né, desinformação em massa, como tu citou, sabotagem de sistemas de defesa, né, poderia ser sabotagem de sistemas de defesa e, dentro do teu exemplo, até de ataque. Eu quero evitar que aquele submarino nuclear lance alguma coisa, né? Então isso é bem possível, né? Controlar apagões, né, as comunicações civis e militares. Eu acho que tudo isso, né, tem essa intencionalidade de guerra, né? O colapso da infraestrutura sem um tiro disparado, né? E aí, ó, a gente estava falando da K-47, da bomba atômica. Né? Essa guerra é uma guerra de certa invisibilidade nessa questão assim, de tiros. Mas, por exemplo, assim, criar um pânico social, né, que nem tu comentou, saiam da cidade, escassez da econômica, né? Sei lá, as pessoas não vão ter acesso a recursos, tudo isso, né? Então, e outra coisa também, né? Cria-se aí uma dificuldade de atribuir ataques a quem fez, porque eu não sei quem fez, né? Ó, aconteceu tal coisa lá, mas que prova eu tenho para dizer que foi esse país, aquele país? Então acho que essa guerra, ela não escapa disso, ela tem, com certeza, a próxima guerra terá uma parcela dela que será essa aí, né? Essa guerra no mundo digital. Mas eu também queria ver contigo, dentro dessa ideia que tu colocou, essas armas sônicas, que se fala de uma guerra sônica hoje, né? Esses canhões sônicos, que na realidade é uma ideia muito emergente ainda, não é aquela coisa que a gente tenha visto muitos exemplos, né? Mas ele é real em termos de experimentos militares, a gente ouve falar, né? Até alguns exemplos disso, e até eu queria me lembrar aqui de uma ideia, não sei se tu te lembra, que eu acho que era aquele um fenômeno, se não me engano é Síndrome de Havana, não sei se tu te recorda disso. Não, Síndrome de Havana, é que a embaixada americana nos Estados Unidos, as pessoas, os diplomatas ou quem trabalhava ali dentro, começou a sentir muita dor de cabeça, né?
insônia, zumbidos, algumas sensações assim, até levando a sonolência, etc, etc. E os Estados Unidos começou a pesquisar o que era isso, né? Isso da embaixada que ficava em Havana, em Cuba. Em Cuba. Mas isso também aconteceu em outros lugares, na China, na Alemanha, tem relatos, né? E eles falam disso. O que eles acham? Não tem nenhuma comprovação científica, mas que seriam ondas, que seriam emitidas algumas ondas e essas ondas estariam causando isso nas pessoas, né? Então também uma coisa invisível. Então acho que é Síndrome de Havana o nome que ficou assim conhecido, essa ideia de que já estaria se usando esse tipo de armas, já estaria usando. Então tu vê que tem uma parte dessa guerra que ela é silenciosa, né? Então, como que eu vou avançar nessa guerra? Um joguinho de xadrez, né? Mexer uma peça lá, eu tenho tal coisa. Então é sempre isso. Como que eu vou anular aquela arma que o outro tem? Né? É um problema. E o segundo problema é como que eu vou atingir ele com as defesas que ele tem, né? Então acho que, não tenho dúvida, essa parte cibernética, essa parte sônica, né? Esse novo tipo de guerra, numa futura guerra, vai estar presente, né? Isso me leva a refletir sobre... Nós podemos falar sobre uma guerra sônica, hipersônica, no sentido da velocidade de alguns equipamentos, sejam mísseis, aviões, então ultrapassando a barreira do som, mas também quase em nível de ficção científica de armamentos, como tu trouxeste, que utilizam as vibrações sonoras para causar algum tipo de interferência diretamente em algum usuário. E esse usuário pode ser um tomador de decisão, esse usuário pode ser uma população em um lugar estratégico, esse usuário eventualmente pode até ser um indivíduo que eventualmente está numa posição crítica, por exemplo, um piloto de avião que está lá carregando uma determinada liderança, né? Então assim, isso me leva também a um outro lado cibernético também, que é a parte da tecnologia autônoma. Cada vez mais nós falando em tecnologias autônomas, em que na medida em que tu tem alguém que controla essa tecnologia autônoma, imagine uma cidade de 1 milhão, de 5 milhões de habitantes, abarrotada de tecnologias autônomas, que podem ser carros, podem ser motocicletas, podem ser caminhões, podem ser drones, e que com um clique de computador tu conseguiria fechar as entradas da cidade, tornar ela um sítio refém, sem nem sequer deslocar uma aeronave, sem nem sequer disparar uma ogiva. E aí puxando um pouco um gancho econômico, eu não vejo como algo que não será utilizado. Porque, e aí para mim é o mais louco de tudo, quem pagou essa conta? O usuário da tecnologia. Então, toda vez que dispara um míssil, esse míssil custa muitas vezes 500, 600 mil reais, 300 mil dólares. Então nós estamos falando sempre de cifras astronômicas quando falamos em armamento propriamente dito, da guerra quente clássica. Agora, quando a gente fala em uma guerra cibernética, muitas vezes os indivíduos, os civis, os governos adquiriram aquilo que eventualmente pode ser utilizado como uma desvantagem de guerra. Então eu sempre me lembro sobre a nossa dependência, por exemplo, não só da internet, mas da energia elétrica. Na medida em que nós temos sistemas que automatizam o gerenciamento elétrico de uma grande cidade, nós ganhamos em muita eficiência, conseguimos evitar apagões em hospitais, em outras áreas críticas, mas ao mesmo tempo, colocando isso num sistema online e não necessariamente protegido, nós também estamos falando de um campo de batalha ou uma desvantagem que o meu inimigo vai usar no campo de batalha. Então olha o nível que nós estamos falando de um conflito, mais uma vez para enfatizar, que talvez não está começando, que já começou, e que a gente talvez já tenha iniciado ele desde 1945, ou mesmo desde 89, e aí eu tenho que te jogar a bomba. Com toda essa tecnologia, correr para a floresta e se esconder,
entrar na guerra, qual vai ser o papel de um cidadão no meio de tudo isso? Até para ele pensar, como é que eu me protejo? Ou não há proteção e eu tenho que entrar? O que é isso? Pois é. Calma, não terminou ainda. Inclusive tem muita coisa boa pela frente sobre armas iônicas, sobre armas atômicas. Mas isso vai sair na parte 2, que é amanhã. Te espero lá.